Então, obrigado por estar aqui batendo esse papo comigo. Professor, eu Uma queria fazer honra. uma pergunta. No mundo do desenvolvimento emocional, que a gente vai para tantos treinamentos, muitas pessoas procuram tanto a alta performance, né? Procura ganhar dinheiro, procura aprender tantas coisas. A gente sabe que todo esse processo psíquico, ele precisa funcionar em cima de uma estrutura biológica. Então, qual é a importância de a gente compreender como esse processo emocional funciona e o que é que tem a ver esses padrões emocionais que o indivíduo tem? Muitas vezes ele vai para esses treinamentos e ele não consegue performar, ele aprende o que precisa aprender, mas ele não consegue performar. Então, a pergunta que seria, o que é que tem a ver os padrões emocionais com a alta performance? Perfeito, Tati. É uma honra estar aqui falando contigo e perceber que você já tem essa visão que é muito estratégica, que é entender que falar de desenvolvimento humano se torna necessário falar das condicionantes biológicas que envolvem esse indivíduo. E a tua pergunta tem um teor bem crítico e interessante, que é o seguinte: de repente, não adianta só o conhecimento técnico em algo que eu precise assimilar, se eu não tenho conhecimento sobre, de fato, aquilo que me constitui como ser humano. Eu vejo muito isso dentro da sua pergunta, que é investir em informação e não obter resultado. Por quê? Ah, Não é? Me apropriei de um entendi. conhecimento, só que esse conhecimento se torna ineficiente do ponto de vista prático, porque, de repente, eu estou sendo aí acometido por fatores biológicos que eu desconheço e que me impedem de ir para a ação. Então, falar em ser humano, falar em mente, falar em alta performance, estamos aí com um pano de fundo biológico muito interessante, né? Ou seja, o que a minha biologia do corpo pode me propiciar para obter os resultados que eu preciso. O conhecimento, então, se transforma em uma das etapas que qualquer ser humano precisa se apropriar para obter o resultado que deseja. Mas o conhecimento por si só não vai tirar alguém do lugar, se ele não possui outras Tá, condições. Faz sentido para você? tá, faz sentido. Uhum. Eu gostaria de linkar essa pergunta, essa resposta, então, a uma outra pergunta. Opa, vamos lá. A gente sabe que, ainda falando de alta performance, a gente sabe Uhum. que se a gente trouxer isso que o senhor falou aí para os Uhum. negócios, né? O senhor falou sobre as empresas investirem em treinamentos e o funcionário não está ali preparado para aquele Sim, treinamento, sim. né? Ou ele está Isso. realmente passando por alguma situação particular. Perfeito. Aí me vem à cabeça a gente falar alguma coisa sobre líderes. A gente Perfeito. sabe hoje que no mundo corporativo, né, as lideranças hoje é como se eles tivessem querendo fazer um suco de laranja, mas ele quer que saia ali já o suquinho batido, com gelo, com açúcar e Tudo tudo pronto. pronto. Uhum. Então, eu penso que essa exigência que existe no mundo corporativo, né, muito provavelmente em cima das lideranças, para que os seus liderados tenham um desempenho que muitas vezes eles não estão preparados para ter, eu penso que o líder, né, da atualidade, o novo Uhum. líder, né, ele precisa ter algumas competências de saber entender as questões emocionais do seu liderado, da sua equipe, né? Uhum. O senhor concordaria com isso? E se essa afirmação for verdadeira para você, Sim. você poderia deixar um alerta, sei lá, um alerta talvez Uhum. para a turma hoje que é líder e que estão precisando performar, não estão precisando mais perder equipe, enfim. Você Perfeito. teria alguma mensagem Perfeito. para esse pessoal que é líder? Sim, sim, bem interessante. E já provocativo, como sempre, trazendo a grande reflexão que é o seguinte: como imaginar no mundo moderno, no mundo corporativo atual, um líder não entender que o ser humano é emocional? Então, é um equívoco muito grande. Como conseguir resultados adequados da minha equipe se eu não entendo quais são os processos emocionais que estão conduzindo ela? Então, voltamos a entender que, eu vou dizer que a maioria das empresas, das organizações, ainda estão mantendo práticas arcaicas que funcionaram no passado nos dias atuais, que muda-se todo o cenário, completamente o cenário.
Nós tínhamos um cenário, por exemplo, no qual a pessoa não tinha expectativa de evolução em outras empresas, o que significava que ele adentrava uma empresa já com o propósito de ficar ali 40 anos, e depois se aposentar. Né? Exato. Então, É o nossos que pais é passaram. muito comum a gente ver isso, né? Então, nossos pais passaram por isso. E é um Exato. modelo que funcionava. Por quê? Porque o mundo era outro. Os conceitos eram outros, os valores eram outros. E, principalmente, amigo, a tecnologia era outra. Então, o que nós temos Ok. hoje é uma desconstrução do formato de trabalho, porque grande parte do que se fazia antes, hoje a máquina pode fazer tranquilamente. E aí vem a questão: Claro. se a máquina hoje faz a maior parte do trabalho braçal que não conseguia fazer antigamente, o que é que resta para nós humanos? Resta o que a máquina ainda não pode fazer, que são as Ok. habilidades emocionais. Ok. E Compreende aí isso? está restringindo cada vez mais o espaço digamos assim, do humano, né? Exato. Então, olha que coisa interessante. Restará para o humano ser humano, né? A redundância para explicar o que Ok. eu quero dizer. Não é restará para nós colocar em prática a nossa essência, que é ser Tá. humano, que a máquina não conseguirá. Aí, quando se fala em inteligência artificial, que vai dominar o mundo, e isso vem de uma concepção até do cinema, né? Enfim, da ficção científica, e eu acredito sim que a inteligência emocional, artificial vai sim dominar aquilo que cabe para ela ser dominada, Ok. Ok. compreende? Mas o que Ok. cabe para nós, como essência biológica, não será cabível para ela. Então, quando você Claro. pergunta sobre as emoções, um fator importante que as pessoas precisam entender é que as emoções não são aquele produto pronto, embalado para presente que nós aprendemos nas telenovelas, né? No beijo de cinema, no Ok. romance, Aquela né? firula poética, né, que a gente chama assim, né? Exatamente, tá? Então, se conectou muito a noção de emoção com o romantismo. São duas Ok. perspectivas diferentes, né? A noção de Uhum. romance e de romantismo vem de um conceito cognitivo, que é uma Tá. capacidade que eu tenho de projetar minha avaliação sobre algo. Já as emoções, Tássio, elas se formatam e é entendida hoje de uma forma muito clara através das neurociências como processos neurobiológicos. Então, quando se diz que o ser humano ele é antes de tudo um ser emocional, queremos dizer que biologicamente ele o é antes de qualquer outra capacidade, inclusive a racional. A racionalidade que há muito tempo foi definido pela ciência como a nossa principal diferença em relação às outras espécies, hoje isso cai por terra. Porque hoje Ok. começamos a entender que racionalizar é uma capacidade que nós temos, não significa dizer que nós somos racionais. Tá. Antes, antes da prática racional, eu sou um ser emocional. Então, primeiro, eu sinto. Depois, eu lanço sobre o sentimento uma reflexão capaz de trazer uma visão de mundo que é fruto de um processo cognitivo. Então, cognitivamente, nós somos seres capazes de lançar sobre nós e sobre o mundo uma interpretação, coisas que outros animais ainda não conseguem. Sim, conseguem de uma forma limitada. Eu costumo Certo. brincar, né, na sala de aula com os alunos que você nunca vai encontrar o seu cãozinho, o seu gato filosofando, né? Pensando em ser um gato melhor amanhã, em ser um cachorro melhor Ok. amanhã, Ok. né? Apesar de que muita gente acha que eles fazem isso, né? É interessante, né? Então, você não vai Ok. encontrar seu bichinho de estimação pensando e projetando de forma cognitiva como ser melhor para meu dono, por exemplo, né? Não, simplesmente eles entregam de forma instintiva o que eles têm. Por isso que agora partindo para o lado romântico, né? Por que as pessoas se conectam tanto com os animais? Porque eles entregam o que eles são. Porque é isso que eles podem Certo. fazer, Ok. né? Então, se Entendi. eles estão zangados, eles entregam isso. Se eles estão querendo carinho, eles pedem. Se eles querem dar carinho, eles dão. E não há muita reflexão além disso. Tudo demais nós que lançamos sobre ele, tá? Mas esse discurso é para chegar e dizer o seguinte: falar sobre o meio corporativo e sobre resultados, temos um grande desafio que é, como organização, fazer com que aquela equipe, que é composta de seres humanos e seres o quê? Emocionais,
tenham alguma conexão cognitiva e emocional com o objetivo da organização. Então, na história da humanidade, e precisamos olhar para a história porque somos frutos dela, todas as grandes vitórias de batalhas se dá não pela razão, ou se deu, na verdade, não pela razão, mas por fatores emocionais. Então, vamos falar de batalhas, né, de guerras, enfim. Vamos falar do nosso país, que é muito mais realista aqui em relação a isso. Então, quando olhamos algumas batalhas que, pela lógica, não deu certo, começamos a entender que não havia ali um apelo emocional em relação àquilo. Temos, por exemplo, aqui, na Bahia, o 2 de julho, né? Que para muitos historiadores se consolida ali, de fato, a independência do Brasil, né? E havia, então, naquela batalha, um conceito emocional muito mais forte do que o próprio grito do Ipiranga, né? Que temos um conceito ali racional de estratégia política. A guerra que se obteve na Bahia foi uma guerra com cunho muito mais emocional, e foram lá e venceram o que, pela lógica, não deveria vencer. Se eu vai olhar para a história, vai encontrar muito disso. Existe, inclusive, um filme que eu indico, para quem ainda não conhece, que é O Coração Valente, né? Com Mel Gibson. Sim, inclusive, mostrei a minha filha essa semana. Assim, é bem antigo. Né? Isso, é bem de 1992, se não me engano. Antigo quer dizer... Quando você coloca a gente, não é justo. Exato. Eu creio que foi de 92 ou 95, enfim, ganhou o Oscar. Mas lá tem um retrato muito, muito nítido do que eu quero te dizer, que é o seguinte: pela lógica, não é, aquele grupo não deveria ter vencido, mas venceu. Né? E pela lógica, estavam perdendo sempre. Quando foi que houve uma virada? Um exército poderoso perdeu para um grupo de pessoas não profissionais, tá? Mas de população que estava indignada, quando um líder conseguiu, olha aí, de forma não lógica, mas de forma emocional, mostrar o seguinte: olha, estamos aqui diante de uma batalha não para vencer uma guerra, mas para defender a nossa família. Olha que coisa forte, né? O que vocês dirão a seus netos sobre esse dia de hoje? Nossa, isso é um comando, né? Ele trouxe a força emocional. Muito poderoso. Então, aquelas pessoas que foram lutar e morreram, mas deu certo no final, elas não foram lutar ali para vencer uma guerra, né, que o país mandou. Não. Olha o cunho emocional. O que vocês vão contar a seus netos sobre o dia de hoje? Que vocês se renderam, que vocês fugiram, se esconderam. Isso é muito forte. Então, esse exemplo é para dizer o seguinte: as organizações não conseguem, na sua maioria, obviamente, exatamente essa conexão entre objetivo, meta, resultado, com o ser emocional que vai conseguir isso, que são os seus colaboradores. No fundo, o colaborador, e de forma inconsciente, obviamente, a maioria, a leitura que esse sistema nervoso desse colaborador faz é o seguinte: para que isso? Para que essa meta batida? Não faz sentido para mim isso. Mas faz sentido porque mantém o teu emprego. Cara, mas não está claro para mim isso. E aí, de uma forma... Diga. Então aquele... Desculpe me interromper. Não, aquele fenômeno, então, que a gente está chamando aí, depois que surgiu, depois da pandemia, né? Que é a grande renúncia, né? Que a gente está ouvindo notícias aí pelo mundo inteiro, de muita gente pedindo demissão das empresas, uma grande evasão de funcionários. Porque a gente estava falando sobre a análise emocional, e se eu fosse linkar, o que essas empresas, por exemplo, essas empresas que estão passando por esse problema, né? Eu não sei quantas empresas próximas nossas estão passando por isso, né? Talvez muita gente que vai assistir isso aí está passando por isso. Sim, quem sabe, E não faz ideia do porquê. Perfeito. Mas o que essas empresas que estão passando por isso, elas poderiam ter evitado se, por exemplo, a sua equipe tivesse passado por um processo de análise, uma auditoria de análise emocional, ou vamos dizer assim, auditoria, né? Sim. O que o senhor acha que essas empresas poderiam ter evitado? Sim, vamos lá. Excelente pergunta, mas preciso fundamentar na tua pergunta e provocação sobre a grande renúncia, né? Para quem não escutou esse tema, que são colaboradores,
né? Trabalhadores que estão largando, vamos chamar assim, abrindo mão mesmo de empregos com cargos interessantes, com salários interessantes, né? Então, não são aquelas pessoas que ganham mal, vamos chamar assim. São pessoas que ganham muito bem, estão largando mão, né? Vou abrir mão disso aqui. E por que isso? Né? A provocação do Tássio. Porque a pandemia trouxe para a maioria das pessoas a oportunidade de parar, coisa que nós não tínhamos, né? E nesse parar, de uma forma inconsciente, obviamente, começaram a olhar para si e começaram a encontrar que não haviam justificativas para fazer o que estavam fazendo. Quando as pessoas começaram a trabalhar em casa, tiveram a oportunidade, primeiro, de estar em casa, né? E isso é algo novo, ficar em casa, perceber que estar em casa, de repente, era algo interessante, dar atenção, talvez, à família, algo interessante. Alguns descobriram, inclusive, que não tinham mais nenhuma conexão com a família, muitos casamentos que se fizeram, Que é o os que foi dados... mais batido, né? Foi mais batido. A gente não vê o lado bom de tudo isso. Isso, claro, né? Os cartórios estão provando aí o número, né, de divórcios durante a pandemia foi estrondoso. Mas também tiveram os lados interessantes, que foi, eu tenho Exato. tempo agora de olhar para o meu filho, nossa, meu filho já sabe Ok. falar, meu filho já sabe escrever, brincar com meu filho. Então, a pandemia também trouxe esse lado interessante, que foi possibilitar as pessoas olharem para a sua vida com uma perspectiva diferente. E agora, o mundo, de alguma forma, retomando a um novo normal, a uma nova forma de viver, entende que, cara, não vale mais a pena isso. Como assim? Eu estou longe do meu filho agora? Eu não sei o que ele está fazendo na escola. Eu não sei se ele está lendo melhor agora, porque eu não tenho mais tempo. Estou aqui, de alguma forma, entregando essa empresa, o que não faz mais sentido. Então, houve sim, e foi bem interessante você trazer isso, essa noção de que perdeu o sentido, o significado. E voltamos ao tema da pergunta anterior, que é: perde sentido porque eu, como organização, não consegui conectar o meu colaborador ao sentido que a empresa está aqui propondo. Isso é bem Ah, interessante a gente olhar, não é? tá. Aí você perguntou o que poderia ser feito. Sim, a proposta de uma metodologia, que é a análise emocional, exatamente possibilitar que uma organização mapeie como andam as emoções dos seus colaboradores, e isso de forma individual, mas também por setores. Quais são os setores da minha empresa que estão de uma forma muito mais enfática com suas emoções desreguladas? Eu costumo Tá. explicar aos empresários o seguinte: imagina que você não tem consciência de qual emoção está atuando de uma forma muito mais intensa no teu setor comercial. Aí a pessoa fala assim: olha, não estou vendendo. Interessante, ok. Isso é um dado. Mas por que não está vendendo? Né? Como andam as emoções da sua equipe de venda? Aí vamos supor que você aplique análise emocional nessa equipe e há então um resultado mensurável em que você identifica o seguinte: olha, aqui 80% dos colaboradores da equipe de vendas estão com medo. Medo de quê? Essa é uma outra investigação que a gente pode aprofundar com análise. Mas, por enquanto, imagine que 80% dos colaboradores do setor de vendas estão com medo. Aí o medo você entende como uma emoção que paralisa. E aí vem a grande descoberta para o empresário, né? Como vender com medo? E a resposta Ok. é: não vende. Não vende. Então, ele deixou de descobrir isso. Porque a partir do momento que eu descubro qual é a emoção que está de uma forma muito mais intensa sendo ali exercida, o próximo passo da análise emocional é descobrir a origem desse medo, que pode, de repente, estar no líder direto. Tem um líder direto que provoca medo na equipe. Sim. Ok. Tá? Ok. Olha aí. Ok. Ou então, pois é, ou então a estrutura montada pela organização está gerando essa emoção lá na ponta. Então, a própria organização está paralisando o seu setor. Tá? Tá. Vou usar um Entendi. outro exemplo oposto. Imagina que o outro setor dessa empresa seja, por exemplo, o setor de atendimento. Bom, atendimento a cliente, tá? Já descobrimos que no setor de vendas a emoção é qual? Medo. Paralisante. Vamos pensar agora que no setor de atendimento, a emoção identificada através da análise emocional, que está conduzindo a maior parte daquela equipe, é a raiva. Ok. Então, vamos lá.
O setor de relacionamento está sendo conduzido por uma emoção raiva. Para onde essa raiva vai ser canalizada? Adivinha? Para os clientes dessa organização. No atendimento, né? Para o atendimento. Vai chegar no cliente da ponta. Aí, de novo, aprofundando a análise emocional, descobrir, obviamente, o que está gerando a raiva também nessa equipe. Pode ser exatamente mecanismo de injustiças aplicados na empresa, de bonificações, né? O líder direto, né? Isso gera tudo a raiva que vai, obviamente, atingir a ponta. Então, como você Vai pergunta... atingir a saúde também, né? A saúde também desses Pois é. colaboradores. Agora sim. Quando iniciamos nosso bate-papo aqui falando sobre o biológico, era para chegar a esse ponto que é fundamental. Ao entender que as emoções são processos neurobiológicos e que antecedem os processos cognitivos, é por isso que quando nossas emoções não estão reguladas, elas nos adoecem. Okay. Porque é o mesmo organismo biológico, que é o nosso corpo, que faz com que as emoções possam ser expressadas, é exatamente o mesmo corpo que adoece quando essas emoções não estão sendo bem canalizadas ou bem reguladas. Percebe isso? Por isso que a doença está lado a lado. Por isso que a saúde mental está intimamente conectada com o que eu chamo de saúde emocional. Você é terapeuta também, que eu sei disso, e eu sou terapeuta também há mais de 20 anos, e até hoje não encontrei um cliente de terapia que estivesse muito bem com sua saúde mental e o oposto com a saúde emocional. E vice-versa. Por quê? Andam lado a lado. Uma depende da outra. São congruentes. E quando há desequilíbrio em uma, afeta a outra. De novo, quando olhamos para o ser humano nesse formato, começamos a entender por que da necessidade de olhar para esse indivíduo como um ser biológico, mas como um ser também que possui a capacidade racional, como um ser também que possui a capacidade de se conectar com outras informações que ele talvez desconheça. Aí entra a espiritualidade, que não tem a ver com a religião, tá bom? Espiritualidade é a capacidade que eu consigo ter em me conectar com algo que eu não consiga ainda compreender. Isso é espiritualidade. Então começamos a entender que o ser humano é integral. Então não podemos defender que ele é só biológico, que ele é só racional, cognitivo, que ele é só espírito, né? É um ser integral. Então, aí eu cheguei nesse ponto para te responder de uma forma bem direta. Você falou, o que é que falta essas empresas entenderem para evitar o que está acontecendo? Falta elas entenderem o que é o ser humano. Não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Basta você manter contato com um RH, você pedir um plano ou planejamento que eles têm para treinamentos. Olha lá. Todos, ou a maioria, são treinamentos técnicos. Né? Então, vou ensinar você a usar... motivacionais também, né? Pois é, o motivacional que eu tenho uma grande ressalva, tá? Quem conhece o meu trabalho. Porque eu acho maravilhoso a ideia da emoção, claro que eu estudo isso, e da motivação. Porém, tem um grande porém. Eu só posso motivar alguém quando esse alguém sabe para que está sendo ou precisa ser motivado. Senão, você vai motivar o sapo a pular na água quente. Porque a motivação dele não trará resultados interessantes para ele nem para a organização. Então, a motivação deveria aparecer em outro momento, não no inicial. Isso é muito comum, a empresas entram em contato comigo. Jailson, eu queria uma palestra motivacional sua. Aí a pergunta que eu digo, para quê? Não, porque eu estou achando a equipe assim, meio morta. Então, se eles estão mortos, vou se motivar para quê? Para morrer mais rápido, de repente? Aí a pessoa do outro lado leva um choque. Então, por quê? Eu levo ela a refletir o seguinte, mas espera aí. Se a equipe está morta, não é a motivação que vai, de uma forma contínua e consistente, resolver o problema, mas entender quais são as fontes condicionantes que estão impactando as emoções dessas pessoas aí no seu ambiente, na sua empresa, na sua organização. Entendendo isso, é possível, através da análise emocional, trazer dados, Tássio, que possibilite a empresa agora ter esse mapeamento na sua mão e definir o caminho a ser traçado.
E se você permitir, posso deixar aqui Ok. já uma sugestão. Isso através de ferramentas, Jair? Através de ferramentas, conseguimos mensurar isso, né? Por indivíduo, por colaborador e depois, claro, por setor, onde ele está. Conseguimos mensurar isso. Então, olha só, o exemplo que eu trouxe na sua pergunta anterior. Na mesma empresa, né, eu simulei aqui, claro, esse resultado, mas que é real. Na mesma empresa, encontramos dois setores com estruturas emocionais completamente díspares, né? Encontramos um setor conduzido pelo medo, não foi isso no exemplo, que foi de vendas, Sim. e o outro setor, que foi de atendimento, conduzido pela raiva. O que significa isso? Eu não posso pegar esses dois setores com seus colaboradores e colocar dentro de uma sala para falar sobre motivação para eles. Ok. Percebe Principalmente isso? se a raiva for da empresa. Pois é, eu vou motivar a ter mais raiva de mim, que sou empresário ainda, enfim, né? Okay. E percebe como as coisas começam a mudar? Ou então, eu sabendo como empresa, nossa, tenho aqui esses dois setores, com emoções sendo conduzidas de forma completamente diferente. A questão é o que está motivando essas emoções de cada um deles, trabalhar isso antes, para depois entregar ferramentas técnicas sobre o trabalho que de fato ele tem que desenvolver. Compreende? Falamos hoje muito sobre a noção de propósito de vida como se fosse um marketing ou um conteúdo novo. Cara, os filósofos defendem isso há milhares de anos. Não há como viver sem propósito. Agora que estamos buscando trazer isso. Mas por que eu trouxe esse tema? Porque isso tem muito a ver com a análise emocional. Uma das grandes descobertas que as empresas podem ter é o seguinte: a falta de conexão emocional com o propósito da empresa é porque aquele indivíduo não tem propósito para ele. E se ele não tem propósito para ele, ele não consegue associar nada a ninguém. Então, imagina que eu sou o teu colaborador e você diz para mim, já sua meta é essa, precisamos bater essa meta e quem sabe superar essa meta. Eu recebo isso como um funcionário, vamos lá bater a meta, mas o meu discurso cognitivo interno, inconsciente, é o seguinte: para quê? Para que eu vou gastar minha energia, minha saúde para bater a meta que o Tasso está me cobrando e pedindo? Ah, porque eu tenho que sustentar minha família, mas isso é óbvio. Mas será que eu poderia estar fazendo outra coisa que de repente me trouxesse mais satisfação e mesmo assim eu conseguisse sustentar minha família? Ok. Faz sentido? Faz sentido. E deixa eu te dar um case que aconteceu comigo essa Vamos semana. lá. Aí eu queria que você comentasse. A gente foi numa loja, eu e minha esposa e meu filho, fomos numa loja e fizemos uma compra razoável, né, nessa loja. E aí, no momento que a gente chegou no caixa, a menina do caixa, muito educada, ela começou a oferecer alguns itens. Se vocês não esqueceram disso aqui não, não esqueceram disso aqui não. E aí, na minha pesquisa, né, como gestor também, eu perguntei para ela assim, por que é que você não está do lado de cá? Eu quis dizer a ela, por que é que você não estava me atendendo? Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, ó, me deixa aqui, que aqui é tranquilo, é mais tranquilo. Interessante Eu isso, acho que né? tem um pouquinho a ver, né, o que você está falando agora. Tem. Fantástico. Você encontrou uma pessoa com um talento, uma habilidade, mas que não há sentido para ela fazer aquilo. Exato. Naquele lugar. Naquele lugar. E veja que isso é tão forte, tá? Esse exemplo seu tão real, tão forte, mesmo ela não querendo, de forma consciente, fazer, entregar mais àquela empresa, ela acaba entregando. Olha aí. Porque lá no caixa, Exato. percebe que é natural da pessoa? Imagina uma pessoa. É uma coisa natural. Imagina essa pessoa aí dentro de uma organização que, de fato, ela entenda que faz sentido estar ali. Tá. E a organização, muito provavelmente, nem sabe dessa capacidade. Nada. Então, estamos assim, ainda no patamar arcaico, e ainda vejo, tá, de forma bem sincera falando, vejo, inclusive, cursos ensinando a empresários a alimentar essa forma equivocada de olhar para o seu colaborador. Coisa do tipo, não, o colaborador tem que entregar porque pagamos seu salário, porque eu dou emprego a ele. Você é um empresário, eu sei disso, tá? Essa é uma das piores concepções
de você ouvir do empresário. Eu dou emprego. Você não dá coisa nenhuma, meu amigo. Você tem que entender que você precisa do colaborador, porque Exato. você pode ter o dinheiro, a estrutura física, mas se não tiver o colaborador, você não tem empresa. Simples Exato. assim. Então você não dá Exato. coisa nenhuma. E é um desafio muito grande para a vida nossa e para esse nosso discurso aqui de corporação, enfim, do mundo corporativo, que é o seguinte: quando o ser humano entender que a vida é a base de trocas, as coisas começam a evoluir. E isso pode começar com a organização. Troca. Você não dá coisa nenhuma, tá? Você troca. Repito, eu não dou emprego, tá? Eu preciso que tenha empregado aqui dentro. Eu preciso do Exato. colaborador aqui, então é uma troca, tá? Exato. Aqui está a estrutura, ele faz o que tem que fazer, pago a ele. Isso é uma troca, minha gente. Enquanto essa visão não for entendida pelas organizações, vamos continuar cometendo erros. Então, de forma inconsciente, repito, o colaborador, que é humano e é emocional, ele entende o conceito de troca, mas ele não tem isso na sua consciência, estruturado como um Ah, conhecimento, tá? Quando ele decide não continuar numa organização, ou, como é o caso do exemplo que você trouxe, quando um colaborador decide não mais fazer o que ele poderia fazer, é porque internamente o discurso dele é o seguinte: não faz mais sentido eu trocar, né? Não está valendo mais a pena essa troca aqui não, hein? Estou entregando algo, não tenho retorno, não sou reconhecido, estou doente, entendi. Ok. a troca, Exato. estou Ok. Entendi. doente, a Entendi. troca não está valendo. O senhor falou sobre esses impactos emocionais e citou sobre doença há algum tempo atrás da nossa entrevista aqui hoje. Sim, Eu abri aqui uma matéria, Jailson. opa, Você estava falando aí dos impactos. Eu abri uma matéria aqui que saiu num portal aqui de Salvador, hum, um jornal que tem aqui em Salvador, que foi uma falei, matéria da ABRH Bahia. hum, E aí, nesse portal, deixa eu ler aqui, vou ler exatamente, foi a Daniela Facnetti, que ela acho que é psicóloga, e ela também é a gestora, né, de relacionamentos com associados. olha, legal, Ela, deixa eu ler aqui o que foi que ela botou para não perder nada do que ela falou aqui, que eu achei bem interessante. Aí ela colocou aqui, ó: é importante que as empresas criem um ambiente de trabalho saudável, onde os funcionários possam se sentir valorizados e apoiados. Aí ela cita: além disso, é importante que os funcionários tenham acesso a treinamentos de desenvolvimento contínuos para que possam adquirir habilidades necessárias para lidar com o estresse e com as demandas emocionais do trabalho. olha que Então, ela cita interessante. aqui do trabalho, né? Eu imagino que o funcionário, então, ele já chega com a demanda emocional de casa, do filho, do parceiro, da parceira, e do dia a dia, com um monte de dívidas, um monte de coisas, e ele ainda tem que saber lidar com essas demandas emocionais. Então, pegando esse gancho, Jason, Uhum, é sabido que as empresas não fazem ideia, e eu acho que a maioria dos gestores finge que isso não existe, mas acho que as uhum, empresas têm uma ideia dos prejuízos financeiros que elas têm, porque elas não conhecem as demandas emocionais de seus colaboradores. Então, perfeito, o cara chega, eu acho que tem um pouquinho a ver com o que o senhor estava falando agora há pouco. Aí interessante. o colaborador chega para a empresa e ele não consegue aplicar o que ele sabe, o que ele gosta de fazer, o que ele poderia estar desenvolvendo naquela empresa, naquele setor, Uhum, porque ele também tem as demandas internas dele. Então, perfeito. acho que isso linka um pouquinho a ver o que a Daniela falou aqui Hum. sobre os conceitos que a empresa tem de entender como seus colaboradores estão se situando emocionalmente ou fisicamente, né, no trabalho, não é isso? Sim, não tenha dúvida. Inclusive, eu fiz, o mês passado, um vídeo lá no YouTube falando sobre a pesquisa do Jim Press, que acende um alerta enorme para os RHs. Né? Por quê? Uma pesquisa feita com 9 mil colaboradores ao redor do mundo, 9 mil colaboradores. E o objetivo da pesquisa é exatamente mensurar a noção de bem-estar, como ela está sendo vista pelos colaboradores. E os dados são alarmantes.
tristes, vamos dizer assim, de forma bem romântica agora, tristes, tá? Por quê? Porque os colaboradores ao redor do mundo estão dizendo o seguinte: olha, não estamos satisfeitos com o bem-estar das organizações. E a pesquisa é muito linda, tá lá. Eu fiz um vídeo só destrinchando os dados, né? Absurdamente, 83%, olha aí, dos colaboradores que foram provocados, se você tivesse que escolher uma nova empresa, quais seriam os teus critérios? 83% não colocou o salário como primeira opção. 83% colocou o bem-estar. Por quê? Porque, na prática, esses colaboradores estão sentindo na pele, Tássio, o alto custo que estão pagando por estar em organizações que não prezam bem-estar. O alto custo significa vida, saúde mental e emocional. Ok. Ou seja, estão entendendo que eu posso ganhar muito bem, mas na balança eu estou gastando o que eu ganho com medicamentos, por exemplo, em Tá. tratamento médico. E por quê? Porque eu estou doente. E estou doente por quê? Porque eu estou nessa organização, trabalhando desse jeito. E a pesquisa continua dentro da sua abordagem. A pesquisa traz dados muito interessantes que colaboram certamente com o que a psicóloga trouxe nessa matéria que você citou. Exatamente dizendo o seguinte, que a noção de bem-estar não pode ser mais vista pelas empresas como uma ação de marketing, que é a que a maioria faz, tá? Que é o seguinte: olha, vamos dar pausa de 10 minutos para que vocês façam uma respiração, tá? Isso é interessante, mas Ok. isso não resolve o problema, porque ninguém quer olhar para o problema. Tem o CEO da Gympass, esqueci o nome dele agora, mas sobrenome Carvalho, ele falou algo muito impactante ao analisar os dados da pesquisa, que ele falou o seguinte: as empresas precisam evoluir, deixar de investir em equipamento de malhação nas empresas, né, para focar, olha aí, em oferecer estruturas adequadas que promovam a saúde emocional das pessoas. Não adianta eu dar uma pausa de 10 minutos ou ali um espaço que você possa pegar um peso, fazer um exercício na minha empresa, se quando eu volto para o meu setor, eu sofro assédio. Olha aí, não adianta. A própria empresa, ela está anulando as ações que ela faz. Mas por que isso? Né? A maioria, sim, é estratégica, mas a maioria também é entender que elas não sabem, Tarso, o que estão fazendo. Por que não sabem? Falta elas entenderem como a análise emocional pode ajudá-las. Porque através da análise emocional, eles terão dados reais de como estão seus colaboradores, seus setores, e a partir daí sim, traçar um plano estratégico para atacar os pontos que são necessários. Sem isso, estão atirando no escuro. E olha que interessante, gastando muito dinheiro, tá? Gastando muito dinheiro para não trazer resultado no bem-estar. É o que a pesquisa do Jim Pett está dizendo. Ok. É bem interessante. Eu fiquei impressionado com aquele Hum. vídeo que o senhor postou, Ah, você assistiu? Que porque bom. são muitas situações que muitas vezes são simples para um negócio, mas o negócio está tão direcionado em performar que os gestores, os líderes, a liderança, a diretoria, eles não percebem essas questões, né? É Inclusive, interessante. professor, Hum. essa matéria lá da BRG, da BRH, ela estava Hum. falando justamente sobre burnout. Ornaus. E aí, que vai culminar, né, sempre em tudo que a gente estava falando aqui sobre o entendimento de como esses processos emocionais eles estão sendo orientados para esses funcionários. Né? Exatamente. Como você vê, ah, para colaborar com a entrevista da psicóloga que você trouxe, da BRH, isso? Da BRH, Isso, isso? Bahia, a BRH bacana, Bahia. interessante. Interessante isso. Quero me aproximar, inclusive, desses conselhos, desses órgãos, para a gente poder disseminar o que a análise emocional pode fazer isso. Nessa mesma pesquisa que eu acabei de citar agora, de Pass, tem um dado, se eu não me engano, 77% dos entrevistados, ou seja, 9 mil colaboradores, né,
disseram que não tem segurança psicológica nas empresas. Ou seja, o ambiente onde trabalham são ambientes, de alguma forma, opressores do ponto de vista emocional. É um ambiente no qual, olha que coisa forte, é um ambiente no qual eu não posso ser quem eu sou. E toda vez, você é um terapeuta e já estudou isso, né? Toda vez que eu, como ser humano, uso energia do corpo para tentar ser o que eu não sou, eu estou elevando o meu corpo a um ponto de estresse, porque ele não entende. Como assim? Você não pode ser quem você é, não é? Então, não há segurança psicológica nesse ambiente. 77% de 9 mil colaboradores responderam isso. Então, esses dados, e precisamos, claro, trabalhar em cima de dados, né, Tati, como você conhece, esses dados trazem uma resposta muito clara, que é o seguinte: as empresas, as organizações, não estão conseguindo lidar com a saúde emocional, mental e física dos seus colaboradores. E no vídeo que eu fiz, e você disse que assistiu, eu ainda reafirmo o seguinte: a visão arcaica é: isto não é da nossa conta, né? O empresário pensava e muitos ainda pensam assim: não tem nada a ver com ele, né? Se ele está emocionalmente ruim, não tem nada a ver com ele. A obrigação dele é entregar a meta, né? Só que esses meus empresários estão tendo prejuízos enormes. Por quê? Porque quando ele vai olhar o absenteísmo, o afastamento médico, ele está jogando dinheiro fora. Além de não conseguir atingir os resultados empresariais daquela organização, eles estão tendo agora custos, perdendo talentos por afastamento médico. Olha que coisa interessante. É o principal fator, né? A perda de talentos. Né? Talentos. Então, aquilo que a empresa antes olhava e falava: isso não é problema meu, bem-estar é problema da vida particular do colaborador, agora as organizações estão sentindo no bolso. E é por isso que agora estão olhando, buscando formas. E a concorrência agradece, né? E a concorrência agradece. Quem conseguir trazer uma visão muito mais estratégica, com mais tempo, vai conseguir deslanchar. Compreende? Tá. Então esse é um diferencial para os negócios hoje, Jair? Sim, não tenha dúvida. Repito, o que a máquina pode fazer, ela fará e vai tomar o lugar dela. Tá? O que eu falei no início da nossa conversa. A inteligência artificial vai tomar o lugar dela. E vai assustar. Mas ela tem uma limitação. Caberá a nós, humanos, tomar o nosso lugar. Como é que eu tomo o nosso lugar? Investindo em autoconhecimento, investindo em me conhecer, traçando o meu propósito de vida. Com o meu propósito de vida estabelecido, eu vou conseguir me conectar com organizações que melhor consigam se adaptar a isso que eu defini na vida. O que é que nós fazemos hoje, Tati, como seres humanos? Estamos ao léu, soltos, sem saber quem somos, sem estudar sobre quem somos, sem traçar nosso plano de vida, nosso propósito. Então eu vou para qualquer lugar. Olha que interessante, vou para qualquer empresa. Mas chegando lá, aquela empresa já tem uma filosofia de vida que não está alinhada com aquilo que eu deveria saber para mim. E aí é uma bola de neve. Nem a empresa consegue olhar para isso, nem a pessoa consegue olhar para isso. Mas aí está a fundamentação do que nós deveríamos, nesse ano 2023, começar a investir. De fato, falar sobre bem-estar não é apenas respiração, oferecer academia para seus colaboradores, nem pausa de 15 minutos. Isso é tão básico, né? tão simplório que não deveria nem se discutir isso. Precisamos agora, como empresa, entender que meus colaboradores são seres emocionais e que suas emoções estão intimamente ligadas com o mesmo corpo biológico da sua saúde mental e física. Sendo assim, se suas emoções não estão bem, fisicamente ele não estará bem, mentalmente não estará bem e, por consequência, esse colaborador não conseguirá oferecer e entregar à empresa todo o seu potencial que poderia. Então, é inteligente começar a olhar dessa forma. É completamente equivocado achar que uma empresa que começa a olhar dessa forma é uma empresa boazinha. Não tem nada de bonzinho nisso. Tem de inteligência. Inteligente, Tem de estratégico. estratégia. Né? Me veio agora, Jailson,
o que é que seria de uma empresa, por exemplo, familiar, que as empresas familiares, geralmente todo mundo acha que tudo é pessoal, né? Não é negócio, é pessoal. O que seria de uma empresa familiar se os seus gestores estivessem emocionalmente alinhados, né? Perfeito. Seria uma concepção. Eu costumo até brincar quando esse tema vem em aulas, que é o seguinte: quando uma família está bem alinhada, talvez nem pensem em montar um negócio junto. Talvez consiga É enxergar que interessante. negócio é negócio, que família é outra coisa, tá? É interessante. Empresas familiares têm a dar mais certo nos países, pode pesquisar isso, tá? Na qual a relação ela é muito mais prática. O que significa prática? Você vai pegar países, por exemplo, que a cultura e a educação promove o autodesenvolvimento e independência dos seus filhos o quanto antes, tá? Certo. Libertar para o mundo, né? Então, é aquela criança que aprende a vender a limonada na porta de casa. Ok. Estou formando ali um ser independente e empreendedor. E vai ganhar o mundo. E vai montar o Ok. seu negócio, enfim. Países em que, como o nosso, né, tem exatamente uma visão oposta, né, culturalmente oposta a isso, ou seja, nós não queremos libertar os nossos filhos, nós não queremos dar a ele a carta, né, de alforria, queremos que ele fique Exato. conosco o mais tempo possível. Então começamos a entender que são visões diferentes de formar o indivíduo. Esses mesmos equívocos, pensar numa empresa familiar, vai para lá. Aquele primeiro exemplo que eu dei da família que se forma já dentro dessa concepção empreendedora, independente, dá muito mais certo. Aqui você é um colaborador, tá? Aqui você é como qualquer outro. Ok. Na família do segundo modelo é o contrário. Aqui você é meu filho, aqui você é meu tio, né? E E o que é que aí, nos resta? então, está levando nossas demandas emocionais, familiares para Sim, as entendi. organizações. Então, Entendi. eu acho bem interessante isso, a gente analisar. Quando você aplicar uma análise emocional numa organização familiar, você vai encontrar lá muitos, na verdade, equívocos emocionais que estão trazendo dentro de casa, do ambiente familiar, para o ambiente organizacional. Entende? Ok. Eu, E, eu te perguntei isso porque eu assisti uma palestra do TED uma vez hum, e um consultor disse que ele tinha um grande problema com sucessões, né? Problemas de sucessão sim, nas empresas. E eu acho que é, é importante para as empresas esse preparo da gestão, sim. mas é muito mais importante no caso de negócios familiares. Sim, porque volta o que nós falamos numa das perguntas que você provocou, Tássio. Por que há problemas seríssimos na sucessão, principalmente de empresas familiares, tá? Porque o propósito de vida de quem criou aquela empresa difere do que vai sucedê-la, na maioria das Ok. vezes. Por isso que não dá Uhum. certo, Exato. compreende? O Exato. propósito é outro, falando sobre isso. Então, o meu objetivo é outro. Então, por isso que, na maioria das vezes, se torna mais fácil, inclusive, no lugar da sucessão, vender. Né? Quando uma família, vamos vender, já morreu quem fundou, eu não quero trocar isso, não vai dar certo. No fundo, o que essas pessoas estão dizendo é o seguinte: olha, não vejo sentido nenhum em trabalhar nessa empresa que eu não tenho nenhuma afinidade. O Uhum. objetivo era outro, tá? Claro que estamos falando de uma forma geral. Tem, obviamente, as que conseguem fazer isso. Tá, claro. Claro, né? Enfim. Mas você vai perceber que há um propósito. Você assiste um documentário sobre a empresa, aí você vê a neta na direção da empresa. E quando a neta fala, ela entende porque o avô dela criou aquela empresa. Olha a diferença, né? Quando meu avô criou isso aqui, o objetivo dele era tal coisa. Então, essa neta, ela está intimamente ligada com o propósito que fez aquela empresa nascer. Mas quando isso não acontece, dá errado. Desmantela, né? Vende, ou então quebra, enfim, todo esse processo. É a questão do filme que você citou, né? Ela tá ali com o coração, né? Então, a, olha aí a motivação. Motivo para ação, né? Por que a motivação funciona nesse caso? Porque ela sabe qual o objetivo, qual o motivo que ela está ali.
Ok. É muito mais fácil do que você entregar motivação a quem não sabe o que quer. Não sabe para que está ali. Tá? Tem uma expressão que é bem forte, né? Que é dar pérolas aos porcos. Né? E essa expressão é muito forte. Eu costumo usar isso, inclusive, em mentoria com meus mentorandos. E, de repente, você está entregando as pérolas para quem não sabe avaliá-las e fazer uso. Quando eu uso essa analogia nas organizações, eu não estou chamando os colaboradores de porcos, né? Pelo amor de Deus. Mas estou dizendo o seguinte: talvez você esteja entregando um conteúdo técnico para os seus colaboradores que eles não estão conseguindo absorver, assimilar e praticar, porque emocionalmente eles não estão bem. E você não entende por que investe dinheiro em formação e não tem resultado. O resultado precisa da ação. A ação está intimamente ligada com as emoções. Cognitivamente, você pode aprender algo, mas emocionalmente, possivelmente, você não vai colocar isso em ação. Não há sentido. Ok. Tá? Ok. Eu ouvi uma. Eu estava aqui tentando me lembrar, eu não lembro de quem foi, mas eu poderia dizer, já isso, que nesse cenário, nesse novo Hum, cenário que você explicou para a gente, a gente poderia entender que as pessoas não foram preparadas emocionalmente no seu ambiente hum, doméstico, digamos assim. Ela também não conseguiu, ela não foi preparada emocionalmente no ambiente escolar, pela faculdade, pelos cursos que ela fez. E não resta outra solução para os negócios, a não ser tentar agora cuidar desses colaboradores para que eles possam estar bem. Então, uma coisa que eu vejo bastante e que é eu converso com muitos empresários aí e que eu hum. vejo bastante, se eu não me engano, eu vi um vídeo de vocês falando que vocês têm uma linha da análise emocional que é justamente para o segmento financeiro, né, de gestão financeira. Sim, sim. Eu tenho um cara que foi considerado o maior investidor do século XX, que o nome dele é Warren Buffett. É, E tem uma frase que eu gosto sempre de citar dele, que ele fala assim: se você não consegue lidar com as suas emoções, você não conseguirá lidar com o seu dinheiro. perfeito. Quando você fala que a análise emocional ela também tem ferramentas que vão Uhum. ajudar pessoas na questão financeira, onde é que a emoção Uhum. se junta aí com a pessoa conseguir Perfeito. economizar e gerir o seu Entendi, dinheiro? entendi. Então vamos lá. Quando as neurociências conseguem sacramentar e provar cientificamente que nós somos seres emocionais antes de racionais, tá? Então, o que queremos dizer é que, a partir de agora, ao entender que nós somos emocionais, tudo que sai com uma ação de um ser humano carrega ali suas emoções. E a área financeira é a mesma coisa, como você trouxe. Né? Então, dentro da análise emocional, nós temos o analista emocional financeiro, que é alguém que, obviamente, entende de finanças, ou já fez cursos, ou já é um terapeuta financeiro, e agora, com a análise emocional, ele possui ferramentas para identificar e mapear como esse ser humano lida com dinheiro. E isso é fabuloso, porque o lidar com dinheiro, quando vai para a análise emocional, está lá e aparece de uma forma muito clara a emoção que está acompanhando aquele processo. Né? Então, uma coisa bem prática, para um exemplo, para quem vai nos escutar aqui, tá? Então, uma pessoa que gasta mais do que tem. Este é um processo emocional. O que está impulsionando essa pessoa a fazer isso? De onde ela aprendeu, olha aí, que ela poderia gastar mais do que tem. Gastar mais do que tem, ela está querendo provar o que a quem. Aí ela quer impressionar, Jailson. Ok, na análise emocional você pode identificar isso. Bom, se eu quero impressionar, eu me sinto inferior a alguma coisa. Entendi. Se eu quero impressionar, eu quero que alguém me aceite, ou que o mundo me aceite. Se eu quero que o mundo me aceite, eu fui rejeitado ou abandonado de alguma forma. Percebe o plano emocional por trás disso? Ok, ok. Né?
Então, é dessa forma que nós conseguimos levar este ser humano a mapear, identificar exatamente como as emoções estão conduzindo. Não só o financeiro, como você trouxe, mas todas as áreas. Então, como já falei da empresa, bem-estar. Então, temos aí enfermeiros estudando conosco, né? Temos médicos agora estudando conosco na área emocional, para entender esse processo dentro do seu consultório. Como seria lindo, vou chamar assim, de forma romântica, né? Que um profissional da saúde, ao ter um paciente adentrando sua sala de aula, ele conseguisse ver aquele ser humano como um ser emocional, para depois enxergar-o como cliente. Uhum. Né? Então, você vai encontrar um paciente de um médico que já anda com sua pasta cheia de resultados de exames, né? E vamos fazer mais exames. Então, qual o significado disso se eu não conseguir entender? Tem alguma coisa aí Ok. que está impactando o fluxo de vida dessa pessoa, tá? Então, perceba que sua pergunta foi sobre educação financeira e análise emocional, mas eu estou te respondendo que a análise pode ser praticada em qualquer vertente, em qualquer área. Por que isso? Porque somos seres emocionais, então tudo que eu faço possui uma emoção conectada a isso. É a minha E forma de... esse profissional ele se torna um multiplicador dessa cura do mundo, digamos assim. Então, pois é, isso é a parte interessante. Ah, convidando os profissionais, não importa a sua profissão, que se apropriem da análise emocional, e eu estou defendendo isso, falando onde eu posso, nas palestras, nos vídeos, que não é para análise emocional ser vista como uma concorrente de nada. Pelo contrário, quem Sim. for inteligente vai perceber que ela veio para agregar, somar. Então, um terapeuta, um psicólogo que você trouxe aí agora, tá? Um coach, todos que trabalham com desenvolvimento humano, um médico, um enfermeiro, um personal trainer, um educador físico, não há concorrência da análise emocional, mas você pode se apropriar dela para ajudar e se conectar a mais pessoas. E quanto mais pessoas você se conecta e ajuda, mais conseguimos fazer aí esse movimento que você falou, que é de ajudar esse mundo como um todo, tá? Bacana, Eu gosto muito, bacana. Tássio, de trabalhar com empresários, mentorias, enfim. Por quê? Quando você consegue impactar o empresário, você não está impactando só ele, cara. Você impacta a família dele toda, porque como ser humano ele muda, e você impacta todas as empresas que ele tem, Ok, todos os colaboradores dele. Eu legal. gosto muito de trabalhar com empresários por isso, tá? Porque impactou ele, ele sai ramificando a mudança dele. Né? É impressionante isso. E trabalhar com empresa, para mim, é maravilhoso, porque quando eu ajudo uma empresa, eu estou ajudando toda a rede que sustenta aquela empresa. Os fornecedores dela, tá? Os terceirizados, os clientes finais dessa empresa, a família dos clientes finais dessa empresa. Então, eu adoro trabalhar no meio corporativo porque isso traz uma ramificação do meu trabalho muito bacana. Quando eu atendo uma pessoa privada, né, terapia, mentoria, eu consigo impactar aquela pessoa, impactar a sua família, legal. Mas quando você fala de empresários, de empresas, você está ali impactando uma legião de pessoas que você não tem nem como dimensionar. Ok, entendi. Né? Então significa então que a gente falou muito aqui sobre funcionários, sobre colaboradores, sobre Uhum. líderes, e a gente meio que esquece às vezes, né, dos próprios gestores, né? Então Exatamente. esses gestores aí eles que estão sendo impactados de alguma forma também com a baixa performance, com suas próprias questões emocionais, e eu acho que seria o mundo perfeito que esses gestores eles realmente fizessem parte de um Uhum. processo de análise Perfeito, de análise emocional, por emocional. exemplo. Sim, tá. Vou te trazer dois exemplos bem clássicos. Você que é terapeuta vai saber. Então, chega geralmente mãe é que mais procura ajuda para a família, não é? Interessante isso. Aí a mãe chega para Jailson e fala: Olha, eu queria que o senhor atendesse meu filho terapeuticamente, né, que ele está precisando, porque ele precisa. Ela tem já a lista do que o filho precisa. E Tá. aí, educadamente, eu preciso provocar essa mãe. E você? Como tem se cuidado? Não, não preciso, não, eu estou de boa. É ele que precisa. Será que é ele que precisa apenas, de fato?
Como foi que ele chegou a esse ponto? Ok. Tô no conceito. Então, esse exemplo é para mostrar que do mesmo modo acontece na empresa. Lembra aquele empresário que entra em contato com o Isaías? Eu quero que você faça aqui uma palestra de motivação, lembra? Peraí, mas e você, cara? Né? E se a empresa está morta, morrendo, e você? Será que já está morto? Então, é preciso que os líderes, os gestores e os empresários, empreendedores, consigam olhar para isso. Eu ensino sempre, empresário é que tem empresa. Qualquer cidadão pode ter um CNPJ. Né? Você vai lá, abre e paga seus impostos. Né? Mas empreendedor não é para todo mundo. Sim. Ok. E o empresário tem que ser empreendedor, e as pessoas esquecem disso. Né? O empreendedor é onde entra a essência humana. É onde nós podemos trabalhar. O empresário é só uma configuração técnica burocrática, tá? Você foi ali, abriu a empresa, tem seu CNPJ, paga suas taxas, tá? Eu quero ver você fazer essa empresa rodar. Porque quem vai fazer a empresa rodar é o seu lado humano, não burocrata. Ok. E aí é onde entra as carências afetivas, a falta de compreensão emocional, a falta de performance, tudo isso lardeado pelas emoções. E aí a gestão emocional do empreendedor não deixa de se transformar no empresário. Exatamente. Ok. Entende? E é uma bola de neve. É uma bola de neve, Uma realmente. bola de neve. Perfeito, Ok, então, amigo. professor. Então, obrigado aí pelo bate-papo aí, pelas respostas que tinha algumas dúvidas que circulavam aqui, mas é isso. Então, obrigado, hein? Perfeito. Muito honrado, obrigado pelo convite, por poder falar. Espero que esse vídeo a gente possa disseminar para que chegue às organizações, aos Sim, foi empresários, interessante. empreendedores, a Uhum. RH, Ok. associações, tudo isso é muito importante. E estamos aqui, à disposição para falar muito sobre as emoções no mundo corporativo, tá bom? Forte Ok, abraço. valeu, querido. Um abraço, hein?